Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma produção do Estadão Blue Studio no Summit Agro. Eu sou Camila Silveira, jornalista, e nesta conversa nós vamos discutir como o setor financeiro pode ser um agente de transformação da descarbonização no campo, em uma área estratégica para o Brasil, que é o Nordeste. Nosso convidado é o Irenaldo Rubens Soares, superintendente de políticas de desenvolvimento sustentável do Banco do Nordeste, uma instituição que tem colocado a sustentabilidade e as finanças climáticas no centro da sua atuação. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, Reinaldo. Obrigado. Bom, para começar, eu quero começar falando sobre a política de responsabilidade social, ambiental e climática, que trouxe uma mudança significativa ao exigir que instituições financeiras incorporem riscos sociais, ambientais e climáticos na sua gestão, certo? Queria que você explicasse, nos contasse como que essa política tem orientado o Banco do Nordeste e qual que é o impacto prático dessa integração para o setor financeiro e para o agronegócio financiado pelo banco. Ok. É interessante começar dizendo que essa preocupação do banco com a responsabilidade ambiental, ela não nasce agora com as recomendações ou com as resoluções do Banco Central. Já desde o início do ano 2000, o banco já tinha uma unidade específica do banco que estava preocupado com essa questão da responsabilidade social, principalmente do banco, mas com um aspecto ambiental também envolvido. Então, já a partir daí, o banco começa a ter ali, nas suas diretrizes internas, esse dado a mais para se preocupar, para além se os projetos que ele financiavam eram ou não viáveis econômica e socialmente. Olhava-se também essa outra questão já de forma inicial. Só que com o advento da resolução do Banco Central em 2014, que submeteu as instituições financeiras a terem uma política de responsabilidade social e ambiental. Então, nesse momento, você começa a ter dentro do banco, aí já mais formalizado, por recomendação do gestor, que é o Banco Central, que é o regulador, você começa a ter isso estruturado, e aí vem o Banco Central dar novamente mais um passo em 2021, trazendo a outra preocupação, além do que ele chamava era a PRSA, uma política de responsabilidade social e ambiental, ele acrescentou mais um C de climático, trazendo exatamente essa preocupação com a transição climática e o advento de eventos extremos que podem acontecer e como é que isso conversa com os negócios que são financiados pelo banco. Diante disso, o banco, primeiro, teve que reforçar mais ainda internamente os seus órgãos de governança para atuarem com essa preocupação dos riscos sociais, ambientais e climáticos, mas olhar também para fora dos nossos financiamentos realizados com nossos produtores rurais e empreendedores no geral. Então, isso fez com que o banco precisasse, a partir de tecnologias criadas, poder monitorar e entender o quanto esses empreendimentos estão suscetíveis a eventos extremos, o quanto eles estão submetidos a riscos ambientais próprios do negócio e como é que eles enfrentam essa questão. Então, para não ficar só na questão do compliance, de estar preocupado se o empreendedor está ou não ok em relação às suas responsabilidades sociais e ambientais, ou se ele está incorrendo nesses riscos, o banco também começa a apresentar oportunidades para aqueles empreendedores que querem ficar regular perante o conjunto de leis ambientais e responsabilidades que ele tem enquanto empreendedor, mas também para ele aproveitar essas oportunidades. Daí, o banco vem e cria alguns programas específicos voltados para essa questão ambiental, para essa questão de você tirar proveito das oportunidades também que a questão ambiental e da transição apresenta. Nesse sentido, cria-se o FNE Verde, que, dentre os aspectos gerais de financiamento para a atividade rural, ele traz também essa possibilidade, por exemplo, do empreendedor financiar-se a sua regularização ambiental, desde a própria licença ambiental, como, por exemplo, se ele quiser fazer, ou ele precisar fazer uma recomposição de áreas degradadas ou de reserva permanente, o FNE Verde consegue financiar isso para ele em prazos e com taxas de juros totalmente adequadas para que ele possa fazer isso
sem tirar os recursos que ele precisa empregar na atividade produtiva, que o banco também continua financiando, ele possa fazer essa regularização ambiental ou criar oportunidades a partir de ativos ambientais que ele possa criar em sua unidade rural. Bom, e seguindo essa linha, o banco também tem aprimorado os processos de avaliação, certo? E de monitoramento para que as carteiras estejam alinhadas com a agenda climática. Como que esse diagnóstico, ele se traduz em linhas de crédito, né? Que exemplos mostram também, Irenaldo, que a descarbonização é um critério estratégico, né, de operações no banco? Bom, o banco, quando a gente pensa em PR-SAC, tem pelo menos duas vertentes. A primeira é a vertente do risco, que eu já citei. Nessa vertente do risco, o banco vai olhar assim, o quanto eu estou exposto nos negócios que eu financio. Essa é uma preocupação de todo banco que empresta os recursos e que receber de volta. Então, quando eu empresto, eu preciso saber se aquele empreendimento, se vier uma seca, se ele vai estar preparado para conseguir honrar com seus compromissos. Ou se ele não está em um local que tem, geralmente, problemas de ventanias, de enxurradas. Então, tudo isso é analisado na hora que um projeto entra no banco. Mas, do outro lado da vertente, o banco também tem responsabilidades com a região e, inclusive, com as comunidades que são impactadas pelos empreendimentos que ele financia. Daí o banco começa, ele reforça esse papel de dizer o seguinte: ora, eu tenho que financiar empreendimentos produtivos, primeira coisa, mas se aquele empreendimento produtivo ele causa algum impacto na comunidade, então eu vou ter que me perguntar, eu posso financiar, eu devo financiar, ou eu financio, mas quais são as compensações, quais são as mitigações que eu vou ter que exigir que aquele empreendedor pratique para não causar um impacto negativo naquela comunidade. Então, isso vai ter que estar dentro do projeto. Aí o banco não vai chegar assim, olha, está aqui, tu tem que fazer esse TIVIL. Não, o banco vai dizer, precisa disso, mas está aqui o recurso. Tu pode fazer e a gente coloca dentro do projeto e eu financio junto. E essa é uma atitude. Outra coisa é o banco criar programas específicos, não só do ponto de vista de recursos reembolsáveis. É pensando nisso, por exemplo, que o banco disponibiliza recursos não reembolsáveis voltados com essa preocupação ambiental. Então, por isso que o banco consegue hoje colocar dentro de um fundo de sustentabilidade recursos que permitem fazer a recuperação ambiental. Isso voltado, assim, quando a gente coloca recursos não reembolsáveis, geralmente a gente tem um foco específico. Quem é o foco específico? São aqueles empreendedores que não têm fins lucrativos, são entidades sem fins lucrativos que podem atuar com essa questão, ou seja, eu vou financiar a recuperação ambiental de determinadas áreas. Então, você vai ter uma entidade que apresenta um projeto e o banco consegue financiar aquele projeto. Então, e isso, quando é importante falar, eu sempre estava falando muito na questão do agronegócio empresarial, mas a gente tem a questão menor, que são aquele público mais frágil, que é a agricultura familiar. E já na agricultura familiar, já há algum tempo, ou seja, a gente tem um programa que tem 20 anos, que se chama o Agroamigo, né? Então, o Agroamigo tem uma pegada social muito forte, mas, além da questão de você permitir que uma unidade familiar tenha renda e gere emprego para aquele grupo familiar, mas também o banco se preocupa de que aquela unidade familiar ela tenha em sua unidade familiar estrutura compatível com a necessidade dela. Por isso que o banco criou programas bem específicos. Tem um chamado Agroamigo Ecologia, que são exatamente para atividades que traz a questão da agroecologia junto. E o banco financia a geração de energia renovável para aquela empreendimento rural que não tem energia na rede de energia elétrica. O banco financia, assim, a geração de energia por fonte renovável. O banco financia num programa chamado Agroamigo Água, cavar um poço profundo para poder gerar água para aquela comunidade, pequenas barragens, e assim por diante. Então, todos os aspectos ambientais que vão permitir uma convivência daquele empreendedor com aquela área onde ele está e com as dificuldades que ele enfrenta,
vão sendo criados programas específicos que vão apoiar esses empreendedores, e sempre com a taxa de juros muito interessante e com os prazos sempre adequados para que isso não faça falta, ou seja, ele não pode deixar de pagar ou de cumprir com seus compromissos, com a alimentação da família, com o próprio financiamento das atividades produtivas que ele tenha, para poder fazer isso. Por isso, o banco coloca outras linhas de financiamento que ele pode fazer isso sem atrapalhar as atividades produtivas dele. E, Reinaldo, o banco também tem defendido, né, que descarbonizar não é custo, mas é um diferencial competitivo, e é algo que aparece tanto no Plano Safra, né, de 2025 e 2026, também em linhas de crédito, de recuperação de pastagens. Queria que você explicasse como que o banco tem comunicado isso para os produtores, né? E de que forma essa visão também altera o mercado agrícola. Qual é o impacto dessa visão e como que vocês têm comunicado isso para o produtor? A palavra sustentabilidade ela tem um sentido muito amplo, né? Ou seja, ela pode ter um viés meramente econômico, ou seja, a sustentabilidade econômico-financeira daquele empreendimento, mas num sentido mais amplo, que é o que a gente pratica, é a sustentabilidade inclusive física desses empreendimentos. Então, eu acho que a primeira palavra de convencimento, ou seja, existem investimentos que precisam ser feitos, porque senão você não vai ter o teu empreendimento rural ali à tua disposição no tempo que tu precisa dele, que deve ser de forma perene. Então, se você tem questões, hoje, a gente começou falando lá no começo, da questão de compliance para ter acesso ao crédito, né? Então, assim, se você tem um problema de uma área que foi desmatada no passado ilegalmente, e hoje, quando você vai conceder crédito, se você tiver um embargo ambiental ali, você perde o acesso ao crédito. Então, qual é o caminho? É de fazer a recomposição daquilo. Então, isso já é, inclusive, uma situação necessária para poder aquele empreendimento ter acesso ao crédito e, em alguns casos, até ter acesso ao mercado. Então, esse é um dos primeiros convencimentos, é que é uma necessidade. E o segundo é que os empreendimentos, isso já é motivo de pesquisa, os empreendimentos que têm a sustentabilidade como uma questão daquele negócio, eles tendem a ter melhor valor de mercado. E eles têm mais facilidade de colocar seus produtos no mercado. Então, desse ponto de vista também é outra argumentação de aceitação dessa necessidade. E, mais uma vez, não adianta nada você dizer isso e dizer você vai ter que fazer por conta própria, você não vai ter apoio. O banco diz isso, mas o banco também apoia. A gente trabalha com um programa chamado FNE-ABC. O FNE-ABC ele financia de forma mais subsidiada todas as práticas ambientais que são desejadas, a integração lavoura-pecuária, né? Você ter lá a pecuária interagindo com as questões da floresta e sem causar danos à floresta, a questão do plantio direto, também a fixação do nitrogênio no solo, todos esses aspectos que tendem a ter um pouco mais de ônus para poder praticá-los, mas também, em compensação, você vai ter um prazo maior e você vai ter uma taxa menor para poder praticá-los e, com isso, melhorar a sustentabilidade do empreendimento. Então, o empreendedor ele entende o seguinte, cada centavo que ele coloca no negócio dele, ele precisa ter aquilo retornando. Então, esse é o melhor argumento. Se ele entende, se ele começa a aplicar e vê que está retornando realmente mais, se ele está conseguindo obter mais valor aos produtos que ele vende, ele vai acreditando e vai, de fato, investindo com essa responsabilidade, né, com essa chamada agricultura de baixo carbono. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, mas para encerrar essa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre o que a instituição espera, né, consolidar no debate global, quais oportunidades se desenham para o Nordeste, para os produtores do Nordeste, especialmente nesse contexto que a gente está vivendo. Acabou de acontecer a COP30 no Brasil, um anúncio adicional de 50 milhões para a proteção da caatinga. Então, qual que é a visão do banco para o futuro da descarbonização? A visão do banco é que ainda existem muitas oportunidades relacionadas à sustentabilidade na nossa região. É por isso que o banco tem colocado recursos à disposição para a recuperação da caatinga. Por quê? Porque existe um mercado de carbono enorme que pode ser explorado
E nisso a questão da regulamentação é muito importante, quando ela de fato chegar e essas oportunidades elas ficar mais claras. Só que você não vai poder trabalhar a questão de crédito de carbono lá na frente quando for regulamentado. Você precisa ter as florestas de pé, as florestas recuperadas para poder aproveitar essas oportunidades. Então, essa questão do produtor rural entender que a floresta de pé ela tem mais valor do que ela derrubada para simplesmente colocar novamente gado lá, ou ninguém está dizendo assim, a partir de hoje ninguém tem mais gado nas pastagens. Por que não? Precisa ainda, claro, o mundo precisa de alimento, só que a gente tem milhões de hectares devastados na Caatinga que podem ser recuperados e ser recolocados à disposição para a atividade produtiva. E pode ser colocado também à disposição de floresta para a geração de crédito de carbono. Então, a gente acredita que nós temos um papel importante em disponibilizar recursos para essas oportunidades na região, em toda a nossa região de atuação e, principalmente, nessas áreas da Caatinga que, uma vez recuperadas, gerarão muito mais resultado positivo do que hoje geram para a nossa região. Excelente. Sempre com a floresta em pé, melhor forma, todos ganham, né? Muito obrigada pela conversa, pelos insights, pela troca e por explicar como o setor financeiro pode acelerar a descarbonização do agronegócio. Muito obrigada também a você que nos acompanhou e até a próxima. Tchau!